A graça e a paz do Senhor. Continuando a nossa meditação no livro de Atos, hoje vamos meditar nos versículos 4 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. O título da mensagem de hoje é Em Cristo somos um. Leio assim a palavra do Senhor. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Deus abençoe a sua palavra. Temos visto na televisão passeatas contra o racismo. Não entendemos como pode existir esse sentimento de pessoas de cores diferentes. Eu disse para um irmão de cor negra, de pele negra, que em Cristo não há essa distinção. Em Cristo nós somos iguais, somos um. E ele falava sobre o racismo e possivelmente se sentindo vítima de algum ato de racista. Jesus ordenou que se pregasse o evangelho a todas as pessoas, independente de raça. Jesus ordenou que se pregasse o evangelho em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Acho interessante essa parada em Samaria. E nós vamos ver por que essa questão de Samaria é tão importante na pregação do Evangelho para o mundo todo. Quero explicar um pouquinho sobre Samaria. O Evangelho chegou em Samaria antes, através de Jesus. Os samaritanos são produtos de uma raça misturada. No século 8 a.C., um povo chamado assírio, povo violento, feroz, invadiu o reino do norte, já que o reino de Israel ficou dividido em norte e sul. Eles invadiram o reino do norte e levaram, extraditaram para outros lugares do reinado deles, parte dos judeus que moravam no reino norte de Israel. E trouxeram outros povos com os quais aqueles que permaneceram em Israel norte se misturassem. E formou então uma raça para eles híbrida, misturada. O mesmo não aconteceu com o sul. O sul, quando foi levado para cativeiro, foi para a Babilônia. E lá na Babilônia receberam a ordem de voltarem 70 anos depois do cativeiro. E voltou o povo unido. E nós podemos ler nos livros de Neemias e de Esdras até os nomes dos descendentes e dos pais e das tribos das quais aquele povo que voltava do cativeiro era oriundo. Não havia mistura no povo do sul, assim como havia no povo do norte, cuja capital era Samaria. Os babilônios não misturaram as raças como fizeram então
o povo da Síria, os assírios. O povo do norte então perdeu a sua pureza racial, o que não aconteceu com o judeu do sul. Quando o povo do sul voltou do cativeiro da Babilônia para reconstruir Jerusalém, por ordem de Ciro, um rei persa, os judeus do norte, que agora denominamos os samaritanos, ofereceram ajuda para os judeus que voltavam, mas eles não aceitaram, devido a essa mistura que havia entre eles. E essa recusa desse serviço deixou-os enfurecidos. E então, em vez de ajudar, passaram a atrapalhar, a oferecer obstáculos para a reconstrução de Israel. Isso formou-se uma grande rivalidade entre os judeus de Jerusalém ou da Judéia como o povo samaritano, essa mistura de judeus com outros povos. Mas o sentimento não era só dos judeus para com os samaritanos. Ao longo do tempo, esse sentimento passou a ser também do samaritano para com o judeu. E eu vou ler um texto que está em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, mostrando bem esta situação. Diz assim o texto que está na palavra de Deus: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, falando de Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então aqui nós vemos que Jesus queria entrar nessa aldeia, passar ali a noite, mas não deixaram. Impediram a entrada de Jesus, de passar a noite ali. Lendo o Novo Testamento, nós vamos percebendo a situação entre Samaria, os samaritanos e os judeus. Lucas capítulo 10, nós temos a parábola que foi conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem que foi vítima de um assalto, estava caído, muito ferido, e passou um sacerdote na parábola de Jesus. E o sacerdote, Jesus diz, passou de largo, passou longe. Em seguida, veio um levita, que também passou longe e foi embora. E veio depois um homem de Samaria. E esse homem recolheu aquele homem caído, ferido, prestou-lhe socorro, e depois Jesus vai fazer uma pergunta para os seus ouvintes, os judeus. Quem desses três agiu melhor? E eles deveriam responder, o samaritano. Mas eles não responderam assim. Eles disseram, o que usou de misericórdia para com ele. Porque nem o nome samaritano eles costumavam usar. Em João 4 também, Jesus está em Samaria e ele encontra uma mulher. Ele vai beber água no poço, não tem com que tirar a água, pediu
para que a mulher lhe desse água. E a mulher lhe disse, como sendo tu judeu, me pedes de beber água, a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Esta então era a situação entre eles. Havia um preconceito racial entre o judeu e entre também os samaritanos. Hoje nós vemos as passeatas, como eu disse no início, em toda a Europa, Estados Unidos, proveniente daquela morte daquele negro por um guarda policial branco. E nós ficamos indignados como se gasta tanto tempo, tanta energia numa situação como essa. Nós que somos de Cristo. Porque para nós não existe. Pelo menos não deve, não pode existir racismo, diferença entre nós. E aqui nós vemos bem também esse preconceito. Eu disse para aquele irmão que conversávamos a esse respeito que em Jesus acaba todo o racismo. Jesus quebrou a separação, quebrou a parede que fazia separação entre os povos. E os povos, por mais diferentes que sejam nos seus costumes e na sua aparência, formam um só povo, um só corpo em Cristo, a igreja. O Evangelho chegou em Samaria para mostrar para eles que iniciavam a saída de Jerusalém, Judeia, para ir para o mundo, uma passagem em Samaria, para ver que em Cristo não há divisão. Foi um grande passo para a igreja. Cristo é para todas as pessoas. Cristo é para todas as nações, para todo mundo. Em segundo lugar, quero falar desse homem que está ali no meio de outros discípulos trabalhando no Evangelho, que é citado aqui no nosso texto. Filipe é o nome dele. Filipe é como Estevão, que nós já conhecemos. Ele era um homem crente, ele era um homem sábio, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de capacidade, cheio de dons, e o poder proveniente de receber o Espírito Santo. E entre aquelas pessoas que saíram fugidas, dispersas de Jerusalém por permissão de Deus, se encontrava esse homem que agora estava trabalhando nesse novo campo da igreja, nessa nova seara que tanto precisava do nome de Cristo, assim como todo mundo em trevas, pregando ali o Evangelho. Filipe. A obra do Senhor tem um lugar para cada um de nós. A obra do Senhor é grande, precisa de muitos trabalhadores, muitos homens como Filipe, muitos discípulos, muitas pessoas interessadas em arregaçar as mangas e trabalhar pelo crescimento do Evangelho. As aflições que aqueles homens sofreram na perseguição não conseguiu tirar deles esse sentimento da necessidade de pregar o nome de Cristo a todas as pessoas. A perseguição, a morte de Estevão, a fuga, deixar tudo para trás, não esmoreceu, não entristeceu esse povo que precisava pregar o Evangelho. Filipe é essa demonstração. Em terceiro e último lugar, quero falar a respeito do benefício que o Evangelho trouxe àquele povo. Filipe apresentou Jesus àquele povo. Jesus precisa ser apresentado como Senhor e Salvador. E na sua atuação, no seu fervor, ele envolveu-se com o povo. Ele pregou Jesus e houve muitas conversões ali. Agiu com poder. Além da pregação do Evangelho, as pessoas viram sinais que eram feitos, sinais e maravilhas. E para que não pensemos errado sobre sinais e maravilhas,
O verso 7 explica bem o que isso queria dizer. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Agiu com poder, repreendendo o poder das trevas. Orou, pediu a Deus que curasse, Deus curou muitos enfermos que havia ali. Houve curas milagrosas. O Deus do Evangelho foi glorificado, exaltado. Facilitou assim a pregação do Evangelho. As pessoas reconheceram Filipe como um homem de Deus. Os sinais que atraíam as pessoas eram convertidas em palavras na pregação do Evangelho. O reino de Deus chegou e o diabo foi repreendido e muitas vidas foram salvas. Quero concluir falando a respeito da necessidade da expansão do Evangelho no meio que nós vivemos. E sabe o que nós vamos fazer? Pregando o Evangelho para todo mundo? O versículo 8 diz, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? É isso que o Evangelho faz. Deus abençoe a todos. Vamos levar alegria. Vamos transformar o mundo com o nome de Jesus. Deus abençoe a todos.